Eu estava me lembrando de uma história de um pintor famoso que estava com quadros de exposição e alguém passou perto e disse: seus quadros são muito bons, mas tem um quadro aqui que está destoando e não tem preço. Está para venda? Não, esse quadro faz parte da minha coleção particular. Mas ele destoa dos seus outros quadros. Ele disse: é verdade, foi no princípio quando eu comecei a pintar. Mas são mãos muito calejadas. De quem são essas mãos? Essas mãos são do meu pai. Se eu hoje sou pintor, eu agradeço as mãos que meu pai, no serrote, como carpinteiro, trabalhou para que eu pudesse estudar. Eu sou muito grato por aquelas mãos. Dia 31 a gente vai agradecer a Deus por este ano. Nós não vivemos de calendário, nós vivemos do Senhor. Mas é o final do ano. E Ele é o que muda estações, estabelece estações. E dia 31 vai mudar o ano. E nós vamos agradecer a Deus às 8 horas, as suas mãos ricas de misericórdia. Vamos caminhar por Daniel, capítulo 2 de Daniel, versículo 17 ao 23. Daniel 2, 17 a 23. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e, agora, me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Nosso Pai, nós sabemos que se Tu não revelares, nós não podemos conhecer coisa alguma. Por Tua graça, fala aos nossos corações, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, para que em tudo Cristo receba a glória
e só a Ele é devida. Em nome do Senhor. Amém. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele sejam os louvores, a Ele as ações de graças. Se fôssemos contar a história do segundo capítulo, o certo era correr logo para a profecia e contar os fatos da profecia. Mas Daniel resolveu registrar estes versículos. Vamos voltar ao verso 17 e 18. Então Daniel foi à casa e fez saber o caso aos amigos Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. O problema era sério. Havia uma sentença de morte correndo por ordem do rei para todos os sábios que não souberam interpretar o seu sonho. Então, o que Daniel fez? Ele foi para casa, contou aos seus amigos para que pedissem misericórdia. Essa palavra é a palavra-chave. Misericórdia é um atributo de Deus em que Ele não nos dá o que nós merecemos. Em que Deus exerce a sua ação para que nós não recebamos aquilo que merecemos. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. A misericórdia é o ato da graça de Deus, ou do caráter de Deus, em que Ele obstacula a pena que nós iríamos receber. E Ele recebe esta pena sobre si. A misericórdia está estampada na cruz. A cruz é exatamente o trono da misericórdia. Então, ele pediram misericórdia ao Deus dos céus. Este é um termo que só aparece no livro de Daniel, no livro de Neemias, de Esther, e no livro de Neemias e no livro de Esdras. O Deus dos céus sobre esse mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19 diz que então, já falamos que todas as vezes que aparece um então na Bíblia, então devemos parar para saber. Então, foi revelado. A petição foi feita, o Deus da misericórdia agiu. Foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus dos céus. Ele fez a oração, Deus respondeu a oração numa visão noturna, e Daniel adorou. E Daniel bendisse ao Senhor. Versículo 20, disse Daniel: seja bendito, fale bem, bendiga, diga bem. Esta é a linguagem contrária ao modelo carnal. O modelo carnal é o modelo da murmuração, da crítica, da reclamação, do sentimento de desconforto
que existe dentro da natureza humana. A murmuração é um tóxico da alma. Ele bendisse. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Isto é salvador, isso é de salvação, isso é de libertação. Bendito o nome de Deus. Preste bem atenção na expressão de eternidade a eternidade. Porque nós estamos na temporalidade, nós estamos no hiato entre a eternidade passada e a eternidade futura. Nós estamos na temporalidade do princípio do alfa e do ômega. Mas este Deus, ele não começou no princípio. Ele é de eternidade em eternidade, ou à eternidade. Ele não criou no princípio, antes do princípio, ele já previu todas as coisas que foram criadas. Ele não é um Deus que fez alguma coisa e teve que fazer alguns consertos no processo. Não, ele já sabia desde a eternidade o que vai acontecer no futuro. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, e ele está acima e além de nossa capacidade de entender. Então ele, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Preste bem atenção nessas duas palavras aqui, que elas são importantíssimas para a nossa compreensão: sabedoria e poder. Versículo 23, 21, é ele quem muda o tempo e as estações. Eu não entendo nada disso, só vou botar um parêntese aqui, mas tem uns físicos dizendo que a frequência do universo mudou. De um tempo para cá, o dia de 24 horas continua rodando 24 horas, mas a frequência do universo mudou. Eu, como não entendo, fico lendo e fico sem entender nada. Porque para mim o relógio continua do mesmo jeito. Só que eles dizem que ele está mais rápido, porque a frequência foi alterada. E lá, a Bíblia diz que Deus apressa a vinda do seu Filho. Pode ser que seja alguma coisa do universo. Uma vez ele parou o universo para obedecer, para responder à oração de um servo dele. Ele fez o sol parar e a lua, e aí o doutor Adalto Lourenço disse: quem parou foi o sol ou a lua? Quem parou foi o sistema solar, ou talvez o universo. Porque se a lua parasse e o sol parasse, a terra continuaria rodando. E aí é que a gente tem problemas, porque a gente tem problemas com o poder de Deus. A gente diz assim: Deus tem todo o poder, mas quanto é todo o poder que Deus tem? O que Deus pode fazer? E esta é uma palavra muito forte que ele está dizendo aqui. É que ele muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ora, se já é sábio, para que dar sabedoria aos sábios?
Se já é inteligente, para que mais entendimento? Precisamos caminhar. Vamos ver. Ele revela o quê? O profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Deus não é apanhado em surpresas. Deus sabe todas as coisas. Ainda eu não era formado no ventre da minha mãe, todos os meus dias foram contados por Ele, sem nenhum faltar. Então o salmista chega a fazer uma pergunta: para onde é que eu vou fugir da presença de Deus? Para onde eu vou me esconder dele? Se eu for lá para o fim do Piauí, lá ele me encontra. Se eu subir nas montanhas mais altas ou descer no mais profundo do mar, também ali tu estás. Então, como é que a nossa maneira de viver vai mudar? Pelo conceito de um Deus que conhece tudo e vê tudo e que tem misericórdia, que é misericordioso. Versículo 23, para terminar: a ti, ó Deus de meus pais. Eu não estou andando por conta própria, eu tenho uma revelação aí que vem vindo, o Deus de meus pais. Eu te rendo graças e louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o caso do rei. Daniel nos explica a sua oração bem cedo da manhã. Ele dormiu e acordou e fez essa oração. Por que isso está inserido aqui? Uma resposta é, e sem dúvida, esse é um registro verdadeiro do que aconteceu. Daniel ficou tão impressionado com a bondade e a misericórdia de Deus em responder à sua oração e à dos seus amigos, que ele não poderia escapar, louvando de coração a Deus por tudo que Deus fez. João Calvino escreveu: sempre que Deus confere qualquer bênção notável sobre os seus filhos, eles são os mais agitados para louvá-lo. Eles não ficam aí parados, eles ficam alegres, eles querem contar. Essa é uma razão. Se eu não louvo a Deus em espírito e em verdade, é porque ainda não fui regenerado. Porque se fui regenerado, o louvor é a marca registrada dos libertos. Preste atenção nisso. São gratos. Tem motivos de louvor. Ou então, ainda não chegamos nesse ponto de podermos agradecer a Deus por todas as coisas. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Em tudo, Senhor. Quer dizer que quando eu quebro a perna, eu devo dar graças? Lá naquele livrinho sobre as bênçãos da aflição, eu conto uma história de um jovem que gostaria muito de ter um cavalo. Onde ele habitava, o cavalo era o top, era o Mustang.
Era o tipo mais importante. E então ele queria muito ter um cavalo. Mas ele não tinha dinheiro para comprar o cavalo. E um dia passou um cara, dono de uma tropa. E o cara se encantou com o menino, gostou do menino e resolveu dar um cavalo para o menino. O menino ficou felicíssimo com o cavalo. Ele pegou aquele seu cavalo e saiu correndo e açoitou o cavalo, morro acima, morro abaixo, pulando grotas. E ele gritava: eu sou o homem mais feliz do mundo porque eu tenho um cavalo. Eu tenho um cavalo, na minha aldeia todos vão me respeitar porque eu tenho um cavalo. De repente o cavalo trupica, ele cai e quebra a perna. Mas ele chorou. Fratura exposta. Eu ontem vi um rapaz de fratura exposta no hospital evangélico, como ele gritava. E ele gritava, e ele chorava, e ele resmungava. E dizia: eu não tinha o cavalo, mas eu tinha uma perna inteira. Por que eu fui ganhar esse cavalo? Esse homem podia não ter passado aqui. E ele xingava, e ele se lamentava, e ele murmurava. Bem, encanaram a perna dele. E no outro dia chegou o homem do exército para selecionar os jovens para a guerra. E chegou na casa dele: tem algum moço acima de 18 anos aqui? Tem. Que se apresente. Não está com a perna quebrada. Ah, como ele deu graças a Deus pela perna quebrada. Ele tivesse com a perna inteira. Então, como é que eu vou saber que aquilo vai ser benéfico ou não? Só no script do outro dia. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Nós temos visto que as pessoas que agradecem mais cedo dentro do problema são aquelas que estão mais afinadas com a libertação. Às vezes a pessoa demora muitos dias para agradecer, mas depois agradece, e ela vê que aquelas coisas foram boas. O louvor é a marca registrada daqueles que foram alcançados por Cristo. Mas o tema da oração é também o tema desse capítulo, porque ele trata da soberania de Deus. Portanto, é um comentário sobre por que Daniel tinha sido capaz de agir como agiu. Qual era o significado do sonho? E o que estava por trás daquela história toda, que aquele sonho tem a ver comigo, que estou aqui no século 21. O sonho é o sonho de uma história que vai nos alcançar agora. Tem toda a revelação de Deus apontando para o advento de Cristo e para o seu segundo advento. Esta oração tem três partes muito importantes. Em primeiro lugar, é o louvor a Deus por dois dos seus mais importantes atributos: a sabedoria e o poder. Isso significa que a oração começa com adoração, como todas as orações corretas fazem. Adorar ao Deus que tem todo o poder e toda a sabedoria. Como apropriado é a atribuição da sabedoria a Deus. A Babilônia, nesses dias, era a sede da sabedoria terrena. E Daniel e os seus amigos tinham sido levados para a Babilônia para serem treinados nessa sabedoria. Existe a sabedoria
da cidade dos homens, existe a sabedoria da cidade de Deus. Não sei se quantos aqui viram o filme Deus Não Existe. Deus não está morto. Quantos viram? Muito bem. É um filmezinho muito interessante, que é a discussão entre um professor ateu com um aluno que resolve crer em Deus e resolve desafiar o professor, que manda os alunos escreverem: Deus não existe, Deus está morto. E ele disse: não, eu não posso fazer isso. E o professor deu 2 semanas para ele provar que Deus existe. E o filme narra exatamente este lado das 2 cidades. A cultura da terra contra a cultura de Deus. O mundo da filosofia e o mundo da sabedoria. E essa luta se deu exatamente quando os sábios da Babilônia não puderam interpretar o sonho do rei. E Daniel foi buscar e o Senhor lhe deu essa revelação. Então, a oração trouxe a convicção de Daniel de que há um Deus além das circunstâncias, que trabalha e que pode revelar a cada um de nós. A sabedoria, ela representa o caráter de Cristo. E o poder representa o caráter do Espírito Santo. É interessante que as 2 palavras aparecem aqui. Se você for, vamos dar uma olhadinha, eu não vou pegar todos os textos, mas você pode pegar o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 de Provérbios. Nós vamos pegar só um pedacinho de Provérbios. Provérbios capítulo 9, versículo 1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. De quem ele está falando dessa sabedoria? Que sabedoria é esta? O contexto embaixo vai dizer que ele preparou os seus cevados e as suas comidas e fez um convite para que as pessoas estejam juntas. Quem é esta sabedoria? Vamos olhar primeiro 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. 1 Coríntios 1, 30 e 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos voltar? Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Cristo Jesus, Deus, homem, o qual se tornou da parte de Deus Pai, sabedoria, que veio construir a sua casa. Qual é a casa de Deus? Qual é a casa da sabedoria?
Quem é a casa da sabedoria? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não é o templo de Salomão que ele está se referindo. Ele está se referindo à sabedoria que construiu a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Alguns intérpretes da Bíblia acham que estas 7 colunas seria o capítulo 11 de Isaías, verso 2, mas pessoalmente eu creio que é o capítulo 3 de Tiago, versos 17. Vamos para Tiago 3:17. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Vamos ver se a gente conta como está no texto, o máximo possível no texto bíblico. A sabedoria lá do alto. Nós temos um saber da terra que é terreno. A sabedoria lá do alto, ela é primeiramente sem mistura, pura. Não é contaminada. Ela é pura. Depois ela é pacífica, geradora de paz. Se não há paz, é ímpio, não é pio, não é justificado, porque é justificado pela graça em Cristo, nós temos paz. A sabedoria é pura, não tem nenhuma mistura, não tem contaminação. Depois ela é pacífica. Depois ela é indulgente. Como é que se diz a sua tradução? Amável, tratável. A minha versão botou, ela é suave. O meu fardo é suave. Ela é suave. A sabedoria de Deus não é agressiva. Ela é radical, mas ela não é violenta. Ela é suave. Depois ela é... Como é que chama aí? Tratável. Se disposta a ceder. Ela não está lavrando essas 7 colunas para formar a sua casa, a igreja, que nós somos chamados nas igrejas do Apocalipse de colunas. Então você vai ver aqui, pessoas que têm capacidade de ser conciliável, tratável, que tem capacidade de ceder. Depois ele diz que é cheia, plena de frutos de misericórdia. Frutos de misericórdia. Por quê? A misericórdia é quem agiu e age sobre nós. E a frutificação da misericórdia é que nós sejamos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque alcançaram misericórdia. Eles foram alcançados pela misericórdia e eles são
instrumentos de misericórdia num mundo de horror. Essa é uma das histórias mais violentas da misericórdia que eu conheço. A mulher tinha um filho, os amigos, o filho tinha um amigo, e os dois brigaram, e o amigo matou o filho dela de modo muito violento, com corrente. E ele foi para a cadeia, ele foi ser julgado, e ela passou a assistir todo o julgamento dele, e ele foi condenado à prisão, e durante todos os anos em que ele esteve na prisão, ela visitou todas as semanas, 2 ou 3 vezes, levando para ele coisas que ele precisava, desde comida, roupa e coisas mais, durante todo o tempo do aprisionamento. E quando ele foi solto, ela disse: agora você vem para a minha casa, esta casa será sua casa. E nenhum vizinho podia entender isto, como ele mata o filho dela, e ela o acolhe na sua própria casa, e o trata como filho. E quando eu vi o fim dessa história, esse moço já tinha casado, e já tinha filhos, e os filhos desse moço a chamavam de vovó. O que é isto? Isto é o milagre da misericórdia. Isso você não produz, eu não produzo. Isso não é nosso. O nosso é a faca da vingança. É misericórdia, sim, mas no coração dele. Misericórdia. Furar o coração do meu adversário. Só quem faz isso é Deus. A outra, cheia de bons frutos, os frutos de misericórdia. Depois ele usa a palavra aqui, sem parcialidade. Não tem partido. Sem parcialidade e sem fingimento ou hipocrisia. Estas são as 7 colunas, olha aqui, vamos contá-las. Pura, 1, pacífica, 2, indulgente, 3, tratável, 4, plena dos frutos de misericórdia, 5, imparcial, 6, fingimento. Quem fez isto? A sabedoria. Quem é a sabedoria? Cristo foi feito da parte de Deus. Sabedoria. Justiça, porque foi Ele que foi, pela misericórdia, ser sacrificado para levar os nossos pecados e a nós mesmos naquele Calvário, a fim de que morrêssemos juntamente com Ele. E quem está morto, justificado está do pecado. Justiça, justificados e... o que mais? Santificação. Santificação. Quem é a santificação? Sou eu que tenho que me santificar? Ou Cristo é a santidade do santo que opera em mim? Santificação é um ato da graça de Deus em nós. E redenção. O que é redenção? Primeiro, sabedoria. Segundo, justiça. Terceiro, santificação. E quarto, redenção. O que é redenção? É quando tocar a última trombeta. A trombeta soará e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro com corpos glorificados. E nós, os vivos, dizia Paulo,
que estivermos naquele momento, também teremos os nossos corpos glorificados e sairemos da terceira dimensão e entraremos numa posição com corpos glorificados, redimidos desse sistema que nos aprisiona aqui na terra. Quem fez isto? Do começo ao fim? Cristo. Então, quando ele está falando lá sobre sabedoria, ele está falando de Cristo. Ele revela a sabedoria. Em Cristo estão, vamos ver Colossenses capítulo 2, versículo... Colossenses 2, versículo 1 a 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros de sabedoria e do entendimento estão ocultos. A outra versão diz, em que todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Essa versão diz do conhecimento. Tanto o conhecimento espiritual que é revelado ao povo de Deus, como o conhecimento científico, porque Cristo é não só o autor da redenção, mas o autor da criação. Então, todo conhecimento, quando você conhece alguma lei da física, esse conhecimento vem e procede do conhecimento de Cristo. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Me lembro aqui de Haroldo Hill. Ele foi o criador, o inventor do motor a propulsão a jato. E ele foi responsável pela montagem de algumas usinas nucleares americanas. E uma delas, ele estava no comando dessa usina, e na hora que eles estavam para fazer funcionar, o negócio travou. E os técnicos todos vieram e conversaram, discutiram, e o que houve que não funciona? Aí chamaram Haroldo Hill, que estava lá numa outra cidade, para ele vir ver o caso. Aí ele veio, examinou com todo mundo, e papelada para lá e para cá, projeto, e documentos, e computadores, e tudo certo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. O que ele fez? Entrou no banheiro, fechou a porta, ajoelhou-se, colocou-se diante de Deus e disse: Senhor, fizemos tudo o que podíamos, agora não sabemos o que está acontecendo. E enquanto ele estava ali orando, ele teve uma revelação, assim como Daniel teve na noite. Deus revelou a Daniel. Haroldo Hill teve uma revelação e disse: vá ao campo tal e tire a pressão daquele campo em tantos graus. E ele chegou para os outros engenheiros e técnicos e contou a história, e eles disseram: não, se nós fizermos isto, a usina vai explodir. Ele disse: pois ela vai explodir, mas que eu vou cumprir o que eu recebi, vou cumprir. Você sabe aonde foram ficar os técnicos? A 17 quilômetros de distância, num outro lugar. E Haroldo Hill sozinho foi lá e tirou a pressão dos graus revelados a ele e ligou, e a usina está funcionando até hoje.
Quem conhece tudo neste universo? Eu me lembro do meu irmão, que era cirurgião, estava operando aqui em Londrina um dia, e é uma operação muito complicada. O colédoco da mulher estava tapado, ninguém sabia, e ele estava operando com 2 cirurgiões de ponta, Dr. Pareja e Dr. Amorim, e eles estavam operando, e de repente o Pareja disse para o Dalton assim: Dalton, é um caso perdido. Ele disse: espera um momentinho. Quem me contou isso foi o Dr. Pareja. Ele levantou a cabeça e disse: Senhor, todo o conhecimento da ciência está em Ti. Revela-me. Meteu a mão, começou e disse: Pareja, achei. Está aqui. Por que nós não queremos buscar em Deus a sabedoria de Deus também na ciência? Achamos-nos tão importantes? Daniel se colocou lá diante do Senhor. Chamou seus amigos. Senhor, Tu és o que tens a sabedoria da cidade de cima, mas também Tu conheces a cidade de baixo. Eu podia gastar muito tempo falando sobre exemplos de pessoas aqui que consertaram um avião no ar, simplesmente confiando no poder de Deus. Nós achamos que Deus não se importa com essas coisas, mas Dr. Tozer disse: a ideia de Deus como infinitamente sábio está na raiz de toda a verdade. É um dado da crença necessária para a solidez de todas as crenças sobre Deus. Sabedoria, entre outras coisas, é a capacidade de conceber as extremidades perfeitas e para atingir esses fins por meios mais perfeitos. É pura, não tem mistura. Ela vê o fim desde o começo. Então não pode haver nenhuma necessidade de adivinhar ou conjecturar. A sabedoria vê tudo em foco. Cada um em relação adequada a todos. E assim é capaz de trabalhar com metas predestinadas, com precisão impecável. Sabe tudo. Há muitos anos atrás, eu não faria isso hoje mais, que já estou mais velho, mas eu estava subindo ali a rua São Paulo, e do lado tinha umas ciganas. Aí a cigana virou para mim e disse assim: deixa eu ler sua mão. Eu disse: eu só deixo você ler se você deixar eu ler a sua. Você não sabe ler? Eu digo: como é que você sabe? Se você diz que sabe, e eu também sei. Se você deixar eu ler a sua, eu deixo você ler a minha. Ela ficou me olhando e disse: eu deixo. Eu digo: então está o negócio feito. Você vê que é loucura de jovem. Eu me acocorei ali, se alguém me visse a cigana lendo minha mão, não iam saber o que estava fazendo. E a cigana começou a ler e fazer a interpretação dela. E dizendo que meu ganjão vai ter muita coisa na vida. E essas coisas que o que prevê gosta de mexer com o seu ego e tal. E ela, depois que ela leu, eu digo: ó, eu não vou lhe pagar nada, porque o troco é a minha leitura. Tá? Tá. Aí eu peguei na mão dela, segurei a mão dela e disse: você está vendo essa linha aqui? Pois é, ela não faz assim, vai. Ela não faz assim, vai. Não faz assim. Sabe o que é esse M aqui? Mentirosa.
Você é mentirosa. Você está querendo enganar os outros. E ela começou a tirar a mão. Onde é que você está? E falando lá na língua dela, eu digo, não senhora, agora você aguenta. E você sabe o que esse M significa também? Esse significa maldita. Você é maldita. Como maldito sou eu. E maldito é todo pecador que confia em si mesmo. Então não, seguro. Agora você quer saber o que significa mais esse M aqui? Você tem que morrer na cruz com Cristo. Para você ser liberta de você. Ela me xingou de tudo quanto é nome, que, em português e na língua dela e tudo, mas não importa. O que você quer ficar? É com a mente do Senhor ou com a mente dos homens? É com a filosofia deste mundo ou com aquele que tem misericórdia para salvar pecadores? Essa é a sabedoria, irmãos, que realmente me encanta. O segundo atributo pelo qual Daniel louvou é o poder. Isto é, a soberania. O tema deste livro. Costumo apontar ao ensinar sobre a soberania que esse estado natural, que nós no nosso estado natural não gostamos desse atributo de Deus. Isto é porque nós queremos ser soberanos nós mesmos. Queremos ser poderosos para decidir e controlar nossas vidas. Mas nós não podemos. Deus é soberano sobre nós. Esta foi a grande luta de Nabucodonosor. Durante algum tempo, ele se debateu contra o poder de Deus. Até ele pastar por 7 anos. Nós vamos verificar. Quando ele teve que pastar. 7 anos. Os seus cabelos cresceram como penas de aves. As suas unhas ficaram como de animais. E os seus dentes, um bicho. Porque um homem sem Deus, ainda que ele esteja vestido de roupas de grife, ele por dentro é um animal estúpido, irracional, perverso. Quem estava no controle? Nabucodonosor ou Deus? Essa foi a grande luta. Quem manteve as vidas dos seus súditos nas suas mãos? Nabucodonosor ou Deus? Ele chegou a um ponto que ele viu que ele não era nada. Eu quero ler ainda esse texto, Daniel 4, 34 e 35. Nós já vamos terminar. Daniel 4, 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Depois dos 7 anos, que ele ficou como bicho, como animal. Veja o versículo 34. Diz aí, ao fim daqueles dias, 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Eu quero perguntar para você, para onde você está colocando os seus olhos? Para a terra ou para o céu? Qual é o centro de confiança da sua vida? As coisas que você
crê que estão no seu controle ou aquelas que estão no controle de Deus. E tornou a vir o entendimento, porque a Bíblia diz que Ele que dá sabedoria e entendimento aos entendidos. E eu bem disse, olha, presta atenção, o incrédulo e absoluto monarca déspota, agora adorando, bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, ou eterno, não tem domínio provisório, e cujo reino é de geração em geração. Isso é demais, eu estou aqui arrepiado. Isso é um bicho adorando a Deus, porque o poder de Deus, ele é inquebrantável. Você não pode resistir a Deus. Veja o versículo seguinte: todos os moradores da terra são por ele reputados como nada. E segundo a sua vontade, ele opera segundo a sua vontade. Ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Operando eu, quem impedirá? Quem resistirá à vontade do Senhor? Quem? Eu quero ver. Eu quero ver. Quem manda no universo não é Barack Obama, não é judeu, quem manda nesse universo. E aí nós vamos verificar depois a diferença entre déspota e soberano. Deus não é déspota, ele é soberano. E ele faz com que, ainda que as pessoas não queiram a vontade dele seja feita segundo o seu propósito. O faraó não foi faraó simplesmente porque ele quis ser, porque Deus estabeleceu para que ele fosse o que ele foi. Agora, queridos, na primeira parte ele louva a sabedoria e o poder, talvez seja essa relação entre Cristo e o Espírito Santo, visto que a sabedoria é Cristo, e o poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A segunda parte da oração de Daniel é o reconhecimento que, apesar de toda a sabedoria e poder serem de Deus, Deus dá entendimento e sabedoria e poder para a humanidade. Ele dá. E as pessoas estão aí exercendo de acordo com os reis, os governadores, os juízes. São princípios de Deus que governam este mundo. E finalmente ele vê que Deus dá sabedoria a ele, Daniel. E dá poder a ele, Daniel. Sem dúvida, a maior parte dessa sabedoria espiritual é reservada para os filhos de Deus. Os filhos de Deus são dotados de receber por Deus. Eu só quero ler mais um texto aqui, o Salmo 25, 14, que Deus dá aos seus íntimos a conhecer dos seus programas, das suas alianças. Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É aqueles que o temem e ele dá a conhecer a sua aliança para os íntimos. Daniel louva pela sabedoria e poder que tinha sido dado por Deus. Ele agradece
a Deus pela sabedoria e porque Deus tinha feito com que ele pudesse interpretar o sonho. A oração, meus irmãos, ela é o dialeto dos filhos do Altíssimo para falarem com ele. Só ora, de fato, quem é filho de Deus. Oração é a linguagem do coração dos filhos diante da presença do Pai. Filho fala com o Pai. Isso é muito precioso. Se só é filho de Deus quem nasce de novo, concorda? E tem o caráter do filho amado. Jesus orava porque era filho amado. Se você quiser verificar na Bíblia quantas vezes Jesus orou, faça uma pesquisa e depois me diga se coincide com o número de vezes que eu já contei. Quantas vezes Jesus orou? Ele era homem de oração. Engraçado. Os discípulos oravam porque eram filhos de Deus. A igreja primitiva orava porque eram filhos de Deus. Laodiceia não ora. Você não vai ver oração em Laodiceia. Sabe por quê? Jesus está do lado de fora e ela trabalha com os seus próprios talentos. Ela não tem humildade nem mansidão. Para orar é preciso de mansidão e humildade. E esses são caráter de Cristo. A oração é assunto de mansos e humildes de coração, que dependem só e somente da sabedoria, da soberania e da suficiência do Pai. Amém. Na próxima vez, nós vamos entrar no caminho das 4 potências mundiais que estão governando o mundo. O princípio babilônico, o princípio medo-persa, o princípio grego e o princípio romano. Nós não saímos dessa governabilidade ainda. Eles foram transferindo para os outros o mesmo sistema, a filosofia, a dominação, e vão diminuindo de poder para força, de glória para a rusticidade, de ouro para ferro e barro. E nós temos que entender que esse governo do mundo vai ser destruído por uma pedra. E nesse final, Deus vai estabelecer um reino que vai crescer e crescer e crescer e encher toda a terra. Alguém me disse ainda há pouco, Clênio, eu estou com uma saudade de uma cidade que eu nunca estive lá. Mas eu estou com uma saudade dessa cidade. Eu digo, eu sei. É para lá que nós vamos. Eu nunca estive lá, mas eu tenho um coração de lá. Eu fui feito por Jesus para buscar não a cidade daqui da terra, mas a do céu. E é para lá que eu vou. Caminhando vou para Canaã. E é com Ele que nós vamos. Então que Deus nos dê graça para andarmos na dependência do Senhor. Esse mundo aqui está reservado a fogo, viu? Outro dia uma irmã virou para mim e disse assim, eu construí uma casa tão bonita, mas depois que eu vi que vai pegar fogo, eu fiquei pensando, tanto dinheiro gasto com um negócio que vai queimar. Isso faz parte das nossas bobagens. A gente se impressiona com isso aqui, mas tudo isso aqui
vai para o fogo. Mas tem um jeito da gente redimir esse processo. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.